Estamos aqui para dar voz ao povo, em defesa dos cidadãos, pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar. Olá, muito boa noite e bem-vindos a mais um Isto é o Povo a Falar. O programa está no ar de segunda a sexta, às 22 horas. Emissão em simultâneo não só aqui na Coriacos TV, como também na Rádio Vida em 97.1. E há uma nova configuração no nosso Parlamento, uma nova configuração política que faz com que andemos a viver um novo momento daquilo que é o círculos políticos nacional. Olhamos, por exemplo, para partidos que não falam uns com os outros, olhamos para linhas vermelhas quando não existem nenhumas no Parlamento, a única coisa vermelha acho que é a cor das cadeiras. Olhamos, por exemplo, para antigos ministros que tinham o poder de tomar determinadas decisões e não as tomaram, mas agora que estão à frente da oposição, dizem que são capazes de tomar essas mesmas decisões que em tempos em que eram governantes não eram capazes de tomar. Alguém tem que fazer sentido disto tudo e por isso convidámos o Telmo Fernandes para conversar connosco. Muito boa noite, Telmo. Obrigado por estares aqui. Olá, João. Obrigado connosco. mais uma vez. Nós ainda não tínhamos falado depois das eleições de 10 de março. Qual é a tua primeira leitura a esta configuração, então, do nosso Parlamento? Bom, eu primeiro quero fazer um ponto prévio, que eu trouxe uma linha vermelha, mas por mim eu tirava essa linha vermelha. Não, quer dizer, a configuração que o Parlamento hoje tem é de facto muito diferente. Eu não sei se alguma vez na nossa história democrática, talvez tenha havido, mas há um espaço da direita muito significativo. Portanto, eu acho que a direita cresceu muitíssimo e há uma derrota claríssima enfim, todo o espaço da esquerda, em particular do PS. E, portanto, o povo votou e, de facto, censurou muito gravemente as políticas que o PS tinha vindo a desenvolver até agora. E há também um dado muito positivo, que é a redução da abstenção e a participação jovem. As duas coisas estão ligadas, portanto, houve uma participação bastante superior àquela que tem vindo a ser habitual, e, portanto, houve gente que se mobilizou para votar, o que é, desse ponto de vista, interessante, e, ao contrário, aparentemente, do que seria a tendência expectável, os jovens estão muito atentos à realidade nacional e, portanto, votaram em força. Para alguns, se calhar, votaram no partido errado, mas do ponto de vista democrático é bom essa participação e, portanto, isso acho que é de assinalar. Portanto, isto é uma leitura muito macro, mas é aquilo que salta à vista. Não é? Mas não podemos dizer também que a AD tenha tido a vitória que eventualmente estaria à espera. Não. Ou, por outra, se calhar estava à espera disso. Agora, é uma vitória, de facto, muito magra, não é? Aliás, por muito pouco, a AD não perdeu as eleições e, portanto, isso é muito significativo também. Tens razão, toda a razão nesse ponto. Aliás, dá-me a impressão que enfim, os dirigentes do PSD e do CDS não estão muito conscientes, pelos últimos tempos, dessa realidade, que quase efetivamente perderam. Eu diria que na noite das eleições, mais do que a vitória da AD, a coisa ficou resolvida porque o Pedro Nuno Santos estava desejoso de ir para a oposição e, portanto, veio logo assumir a derrota nas eleições e, portanto, colocar o PSD e o CDS com bónus de formar o governo. Portanto, isso é... E depois começámos a assistir logo a uma série de episódios que bem, não seriam propriamente expectáveis, ou seriam expectáveis, uma vez que com a direita, de facto, em grande maioria,
esperaríamos que, por exemplo, a escolha do Presidente da Assembleia da República para substituir uma figura que muitos consideram nefasta, que era o anterior Presidente, algo fosse mais consensual, e não foi. Ou seja, assistimos logo ao primeiro episódio da novela. Sim, quer dizer, ele consensual à partida era porque só havia uma candidatura para Presidente da Assembleia da República. Aí o problema, acho que houve dois problemas. Um é de uma inabilidade e amadorismo total do PSD. Eu digo, enfim, mais PSD do que AD, porque o CDS, apesar de ter 2 deputados, é perfeitamente negligente ou negligenciável aqui em relação ao processo de tomada de decisão, acho eu. O PSD foi muito inábil, porque ainda estava com mindset do anterior Parlamento. E as coisas mudaram em 2015 com o António Costa, quando aquela tradição que havia de os partidos terem representação na mesa da Assembleia, enfim, digamos, proporcionalmente direta à sua expressão eleitoral, aos assentos parlamentares que tinham na Assembleia, isso alterou-se completamente. Se bem te recordas, havia um presidente da Assembleia proposto pelo PSD que não foi aceito, e António Costa meteu lá o inefável Ferro Rodrigues, ao contrário do que vinha sendo a tradição. E, portanto, tudo aí mudou, assim como mudou a questão da geringonça, e, portanto, as coisas são, hoje em dia, vistas de forma diferente. E o amadorismo que falava do PSD foi esse, quer dizer, o partir do princípio que o candidato proposto pelo partido mais votado, neste caso o PSD, iria ser aceite por todos os outros, sem necessitar de um acordo prévio para garantir que isso fosse acontecer, não se realizou e, portanto, houve aquelas cenas caricatas. Aí também muito, e é a segunda questão que gostava de assinalar, que é o PSD parece que tem vergonha de assumir perante as câmaras e o público em geral que, para uma coisa tão consensual, que não suscitaria, enfim, objeção especial como a eleição do Presidente da Assembleia da República e os representantes na mesa, partiu... Ou seja, parece que teve vergonha de dizer que iria falar com o Chega, neste caso, com os partidos à sua direita. E isso suscitou, na noite anterior à eleição do Presidente e, enfim, no próprio dia, comentários de Nuno Melo e Paulo Rangel, que vieram negar, basicamente, que havia um entendimento, um acordo, enfim, a semântica deixo para os especialistas, mas na verdade havia esse acordo, mas o PSD parece que tinha vergonha e não devia ter, era muito simples. Até porque, recordo que o Chega foi o partido responsável, diretamente responsável, por ter tirado o anterior presidente do seu poleiro. Exatamente. E muito bem, porque de facto foi um dos piores presidentes da Assembleia. Ao vencer na Europa e fora da Europa, fez com que Augusto Santos Silva não fosse eleito. Não fosse eleito. E, portanto, essa circunstância até deveria pesar para o PSD dialogar de forma perfeitamente aberta e transparente com todos, com o partido que foi responsável por tirar esse mau presidente da Assembleia do seu lugar. E, portanto, nem que fosse por essa circunstância, deveria ter havido essa simpatia, se quiseres. Claro. Olha, e no meio disto tudo, quem capitalizou foi Pedro Nuno Santos, que aparece ao estilo de um dos cavaleiros da Távola Redonda, com o santo grau da resposta a Montenegro. É extraordinário. Enfim,
Houve episódios que se calhar não vale a pena comentar, mas aquilo foi de facto uma série de cenas tristes, protagonizadas por vários personagens, do PSD ao Chega, e de facto aquilo foi uma coisa de muito pouca elevação. Mas no final de linha, recordas bem, quem apresentou uma proposta de solução a Luís Montenegro foi o Pedro Nuno Santos, com uma coisa inaudita, que é uma espécie de Presidente da Assembleia da República a meio tempo. Acho que é constitucionalmente, eventualmente admissível, porque formalmente tem mandato para toda a legislatura, mas depois há um acordo, digamos, um acordo privado para trocarem de lugar entre PSD e PS a meio da legislatura. Mas isso sinaliza que o PSD de Luís Montenegro não só vai a reboque e não tem iniciativa vai a reboque do PS e não tem iniciativa de propor ele próprio uma solução para o problema, e sinaliza uma coisa pior ainda, ou mais relevante, eventualmente, que é que, para entendimentos futuros, se calhar Luís Montenegro pende mais para um acordo com o PS e com, enfim, num espaço do Bloco Central, do que com o espaço que, na minha perspectiva, resulta mais natural, que é o espaço à direita, à sua direita, nomeadamente o Chega. E a troca de cartas de amor, desculpa a ironia, é uma demonstração disso? Sim, quer dizer, eu acho, enfim, já não sou adolescente há bastante tempo, mas parece-me uma coisa um bocadinho de adolescente, aqueles bilhetes. Exatamente. Que se passava na escola e assim. Mas parece tudo um bocadinho falso, porque alguém entende que o PS é a solução para alguma coisa que quer que seja, do que quer que seja, para o futuro, quando tem 8 anos de um trajeto completamente, como é que eu ia dizer, mau, para pôr as coisas nesses termos, e que não há confiança de que o PS faça alguma reforma de jeito para o país. Pelo contrário, levou o país à situação em que neste momento nós estamos. E, portanto, não é um partido, e sobretudo com esta liderança de Pedro Nuno Santos, esse sim não é um partido confiável ou em que se possam depositar grandes esperanças para entendimentos de regime para fazer alguma coisa. E agora vamos usar um dos paradoxos destes últimos dias. Foi, de facto, durante o debate do programa de governo, Pedro Nuno Santos, não é, subir ao palco e prometer fazer 5 promessas do PS, entre uma delas a abolição da escute numa série de sítios, algo que ele, como Ministro das Infraestruturas, teria eventualmente, se não o poder para fazer, pelo menos o peso político para propor isso ao chefe de governo, que nunca o fez. É a desfaçatez habitual da gente do PS e, em particular, do Pedro Nuno Santos. Parece que, de facto, ele não teve responsabilidades partidárias e governativas durante o consulado de António Costa para resolver todas essas questões. E, portanto, aquela manobra argumentativa dele dizer ou sugerir: bom, estava no governo, mas o governo é um coletivo e nem todos pensamos da mesma maneira. Quer dizer, a verdade é que era solidário, não poderia deixar de ser com as medidas e, portanto, não as quis implementar, e vir agora propor aquilo que no passado eles tiveram a oportunidade de implementar, mas que foi a sua opção não levar para a frente, é de facto uma desfaçatez. Calma, eu recordo-me de Pedro Nuno Santos, ainda durante a campanha, de dizer que se orgulhava do governo do PS e do que esse governo tinha feito. Pois, mas repara, o PS é conhecido, e estas personagens, enfim, de segunda categoria que hoje o PS tem, são conhecidos por não lidar maravilhosamente com a verdade, não é? Como diria um saudoso industrial e empresário da nossa praça. Não lidam, de facto, maravilhosamente com a verdade e, por outro lado, não têm pejo nenhum em reescrever a história e os processos de decisão
nos quais estiveram envolvidos, por forma a criar uma narrativa em que parece que agora, enfim, agora é que vai acontecer, agora é que vão fazer, agora é que vão decidir bem, e nós sabemos, por experiência vivida, durante estes 8 anos, que assim não acontece. Portanto, é para inglês ver, se é que os ingleses ligam à realidade portuguesa, mas é de facto uma fechada. E ainda antes de mudarmos de tema, porque mencionaste as questões semânticas, não é? Se é o acordo, se não é, se é um entendimento, se é o que quer que seja, nós estamos a viver recentemente uma nova polémica que, de facto, nós merecemos, estes políticos, peço desculpa, não fazemos nada para os mudar, que é o choque fiscal, porque afinal o choque fiscal é só mais 200 milhões, porque os 1.200 milhões já estavam na proposta do PS. É uma coisa... Sim, aí acho que já foi convidado teu várias vezes, o Carlos Guimarães Pinto tinha, enfim, um comentário interessante. O maior problema aí, factualmente, o PSD não mentiu, porque efetivamente era essa a proposta que estava no programa eleitoral e depois do governo, e foi exatamente aquilo que Luís Montenegro disse no Parlamento, quando da discussão do programa do governo. Mas o Carlos assinalou um aspecto que é este discurso vem caucionar uma forma de ver as coisas que o PS lançou para a opinião pública, que é como se os tais 1.300 milhões de euros fossem uma efetiva redução de impostos. Ora, grande parte, se não a totalidade desse valor, resultaria sempre da atualização dos escalões do IRS. E outra coisa que não fosse essa atualização do IRS é que era um aumento de impostos encapotado. E, portanto, o PSD, mais uma vez, foi um bocadinho totó politicamente de caucionar esta narrativa, como se estes 1.300 milhões que o PS já tem inscrito no orçamento em vigor fosse uma redução de impostos. Não é. É uma reposição dos limites dos escalões de IRS. De outra forma, pagaríamos ainda mais impostos. E, por outro lado, de facto, chamar choque fiscal a uma redução de 200 milhões, ou coisa que o valha, de receita do IRS, é, de facto, muito pouquinho. E, portanto, essa utilização das palavras ou de uma forma de colocar as questões parece que assim, muito dourada. Mas, de facto, andamos aqui a assistir a uma série de coisas que me faz pensar. É por isso que eu chamo de círculos políticos, porque se te recordares, algumas semanas atrás, o PS fazia questão de dizer que havia um excedente orçamental de não sei quantos mil milhões, ok? E o próprio Fernando Medina vem corrigir essa informação e, de repente, passou para metade daquilo que era o que se dizia antes. A minha questão é se realmente há futuro para um país com políticos destes. Pois, depende do futuro. Se for um futuro de empobrecimento, é no que caminharemos. E mais, o Fernando Medina, o TAU, não é? Um organismo independente, já veio dizer que esse suposto excedente orçamental é também manhoso, porque foi conseguido por formas íngvias, não é? E, portanto, A contabilidade criativa... Sim, quer dizer, a forma de chegar a esse orçamento, a esse excedente, suposto excedente, tem a ver também com as cativações, o facto do Estado não fazer sequer o investimento da reposição do estoque de infraestruturas, etc. E, portanto, lá está, outra vez, para tentar enganar, enfim, colocar as questões na opinião pública de uma forma muito dourada, muito cor-de-rosa. Força.
Não é que é de tal forma, porque tu estavas a falar na reposição do Estado, no Estado repor determinados serviços ou fazer determinados investimentos, sendo que nestes últimos meses uma das coisas que tínhamos ouvido e que nos surpreendeu é que o nível do investimento de Estado era tão baixo que inclusive era mais baixo do que alguns dos anos da antiga senhora. Certo. Enfim, eu para mim é um bocadinho difícil falar de investimento de Estado, Investimento público, sim. de investimento público, porque não é propriamente o my cup of tea. Não é? Eu percebo. Mas há infraestruturas que necessitam da intervenção do Estado. Não é? Sim, e as cativações são conhecidas. Portanto, aqui o exercício que o PS foi useiro e vezeiro em fazer foi orçamentar determinada despesa pública e depois não a executar. E, portanto, aparecia nos PowerPoints e nos documentos públicos um determinado valor de investimento que iriam fazer, mas depois, na verdade, houve as cativações e, portanto, esse anunciado investimento acabou por não se realizar. E foi muito assim que as coisas foram conseguidas para chegar às metas que se chegou. Em todo caso, é extraordinário como se fala tão facilmente em folgas orçamentais num país que tem o estoque de dívida que tem. Quer dizer, os excedentes orçamentais que eventualmente a gente tivesse não deveriam servir para outra coisa que não fosse pagar a quem teve a amabilidade de nos emprestar Ainda estamos dinheiro. em quê? 107% do PIB? Ainda andamos à volta Mais disso. do que 107, quer dizer, há um valor absoluto, quer dizer, se o PIB... A questão de ver o PIB, a dívida em termos relativos do PIB, é muito... Simplista? Não é questão de ser simplista, pode enganar, não é? Depende do crescimento da economia, da base em que tu estiveres a trabalhar sobre isso. O que é efetivamente verdade é que há um estoque de dívida em termos absolutos que é gigantesco. E essa dívida, ao contrário do que o engenheiro técnico Sócrates dizia, essa dívida tem de se pagar. E, portanto, todos os excedentes que eventualmente nós viermos a ter não nos dá folga nenhuma, porque esse dinheiro que nos emprestaram tem de ser reposto. Agora que mencionaste o Sócrates, faz-me lembrar a famosa intervenção também sobre a dívida de Pedro Nuno Santos, a prometer fazer tremer as pernas aos banqueiros alemães. Não sei se te lembras. Sim, devem estar preocupadíssimos. Essa intervenção. Como se a direita não tivesse já o suficientemente fragmentada e, em alguns momentos, completamente disfuncional para a opinião de alguns, eis que Pedro Passos Coelho aparece na apresentação de um determinado livro e, mais do que o tema do livro, a intervenção de Pedro Passos Coelho faz saltar alguns alarmes e surgem algumas virgens ofendidas. Peço desculpa pela expressão. Qual é a análise que tu fazes? Quer dizer, a primeira coisa, segundo julgo saber, o timing escolhido para a apresentação do livro nem foi decidido pelo Dr. Pedro Passos Coelho. Não foi ele que decidiu. Aliás, acho que já estava previsto anteriormente, depois foi sendo adiado e, portanto, não vejo aí nenhuma maquinação do Dr. Pedro Passos Coelho para fazer uma intervenção ou no timing que lhe fosse eventualmente mais conveniente. Sim, quer dizer, o tema do livro é identidade e família, se não estou em erro, mas a grande celeuma que todo esse episódio trouxe ao espaço público ainda continua a suscitar. Ainda hoje vi referências de mais alguém que fez comentários sobre isso. Não tem propriamente a ver, ou não tem a ver em primeira instância com os temas ou a substância do livro, nem tem tanto a ver com ser Passos Coelho a apresentar o livro, tem de facto a ver com os comentários laterais, que aí sim ele, Pedro Passos Coelho, escolheu fazer a propósito ou nessa ocasião. E esses comentários foram lidos
Eu acho que, em geral, com razoabilidade, como que um suscitar novamente de alguns temas que preocupam Pedro Passos Coelho e mais do que preocupar Pedro Passos Coelho, preocupa muita gente no espaço da direita e que são os temas ligados à imigração, à questão da ideologia de género, que tenho verificado que agora há negacionistas da ideologia de género à esquerda, que é extraordinário, como se a coisa não existisse, e a corrupção, enfim, esses temas preocupam muita gente e a sensação que eu tenho e dou como certa é que Pedro Passos Coelho, e eu também, acha que essas bandeiras, esses temas não têm vindo a ser discutidos pelos partidos à direita, à exceção do Chega. Ou seja, o PSD e o CDS deixaram completamente temas que importam muito a uma camada muito significativa da população portuguesa, deixaram esses temas exclusivamente para o Chega. E as reações à apresentação do livro vêm muito por aí, porque a esquerda em geral e o PS em particular, tudo o que veja que o PSD pode resgatar para si como temas que interessam muita gente, não lhes é conveniente, porque veem que se o PSD decide tratar de temas, como o caso da imigração, corrupção, a ideologia de género, isso traz muito votos ao PSD e, portanto, ao PS e à esquerda interessa um PSD o mais pequeno possível e, preferencialmente, deixar esses temas serem tratados por quem é escorraçado do espaço público, que é o Chega. Apesar de tudo, ficavam ali com um inimigo muito identificado, muito circunscrito, por muito peso eleitoral que tenha e que tem efetivamente o Chega, mas ficava ali circunscrito. Se esses temas e se Pedro Passos Coelho ajuda de alguma forma, intencionalmente ou não, a repor essas agendas ou essas discussões enfim, na prática política do PSD, isso poderá eventualmente fazer com que o PSD aumente a sua penetração no eleitorado, e isso não interessa ao PS. E, portanto, eu acho que foi sobretudo essa questão muito prosaica que suscitou, enfim, o choro convulso de muitas pessoas sobre esse episódio. Já a entrevista ontem ao Observador com Maria João Avilés já tem uma leitura completamente diferente, onde creio que ele identifica, inclusive, há alguns líderes de outrora da direita dentro daquilo que foi o contexto do seu governo na altura da intervenção da Troika. Certo, e aí penso que é claríssimo, aliás isso foi dito por o diretor do Observador, Miguel Pinheiro, e portanto a entrevista a Pedro Passos Coelho foi integrada numa série de entrevistas a propósito dos 50 anos do 25 de Abril, e portanto a jornalista foi convidando uma série de protagonistas desse tempo até hoje e ontem calhava a vez de tratar do tema do programa de ajustamento da Troika e, portanto, aí, mais uma vez, o timing não foi escolhido pelo Pedro Passos Coelho, calhou assim, coincidentemente muito próximo da apresentação do livro, é verdade, mas tudo o que sejam teorias da conspiração, de que Pedro Passos Coelho está, enfim, a jogar aqui com as datas para um eventual regresso, ou que seja, me parece pouco sério de fazer. O Pedro Passos Coelho, eu ouvi a entrevista na íntegra e ao seu estilo muito transparente e muito frontal, Pedro Passos Coelho, enfim, de facto falou do que foram aqueles tempos aí sim de combate, em que foi preciso tirar o país da bancarrota e tomar medidas muito gravosas para todos nós, e estamos bem recordados disso, e fez alguns comentários, sim, eventualmente até novidades,
sobre o papel do CDS, e em particular do Dr. Paulo Portas, na altura. Se bem te recordas, houve aquele episódio da demissão irrevogável, etc. Sim, sim. E, portanto, o Dr. Pedro Passos Coelho ontem lembrou, por exemplo, uma coisa que eu desconhecia, e aparentemente até o próprio Portas desconhecia isso, que a dada altura a Troika não tinha nenhuma confiança na solidariedade do CDS com as medidas que eram necessárias tomar para o cumprimento do programa de ajustamento. E Pedro Passos Coelho lembra que, na altura, a Troika exigiu que, para estar mais confortável com essa situação, que, na altura, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Paulo Portas, se comprometesse por escrito com o que tinha sido acordado. Ora, Pedro Passos Coelho, na altura, era chefe do governo e, portanto, entendeu, e bem, acho eu, que um ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros não pode ser exposto a esse quase que ridículo e, portanto, arranjou ali uma forma de os compromissos do Estado português serem assinados também ele por uma troika, que era o primeiro-ministro e os dois ministros de Estado, que era o ministro das Finanças, Vítor Gaspar, e o Paulo Portas. Portanto, isso sinaliza, de facto, que... Foram quase as assinaturas de Pedro Passos Coelho e Vítor Gaspar são assinaturas em solidariedade para com Paulo Se quiseres pôr Portas. a coisa dessa forma, acaba por ser, ou seja, tentaram, enfim, minimizar o estrago reputacional que o Dr. Paulo Portas estava a trazer ao governo e as dificuldades que estava a colocar naquele processo tão difícil para que o governo executasse aquilo que era preciso fazer, quer dizer, em estado de absoluta necessidade. Isso revela que, ao contrário de muita gente, quando falam, referindo-se a outros protagonistas políticos, de que não é gente confiável e que não se pode fazer acordos ou entendimentos, ou lá está, a semântica que queiram usar, na verdade, nos tempos difíceis e com o desenvolvimento de factos reais, vimos, e verificou-se, e o Passos Coelho contou essa história, que o CDS, de facto, também não é confiável. E, em particular, o Dr. Paulo Portas, enfim, abstenho de fazer comentários aqui, mesmo a esta hora, aquilo que eu verdadeiramente penso sobre o Dr. Paulo Portas não seria dizível numa televisão como a vossa, mas suscita-me uma questão que é, estando hoje o CDS em coligação com o PSD no governo, e sendo o CDS que está agora no PSD e no Parlamento, enfim, discípulos que têm grande veneração e não existiriam se não fosse Paulo Portas, coloca-me uma questão que é saber se efetivamente ainda hoje o CDS é ou não é confiável como um parceiro do governo. Sim, porque Veremos. Eu recordo-me que, inclusive, numa imagem que eu considero, e com todo o respeito, é a palavra que eu vou utilizar, uma imagem de alguma buçalidade, Paulo Portas estar ao pé de Nuno Melo a pôr outra vez a placazinha do grupo parlamentar do CDS, sendo que Paulo Portas nem sequer é presidente do partido, e sendo que Paulo Portas é considerado por muitos um dos arquitetos da desestabilização da presidência de Francisco Rodrigues dos Santos. Sim, quer dizer, esse episódio do aparafusar da placa do grupo parlamentar, que são duas pessoas, do CDS... É verdade, é bom recordar isso. Sim, aliás, achei também curioso, já volto à placa, mas achei curioso o Paulo Núncio, que é um dos dois deputados, ter anunciado muito orgulhoso que tinha sido eleito líder parlamentar, quando ele próprio tinha 50% dos votos
para decidir quem seria o líder parlamentar, e sabendo-se já que Nuno Melo ia para o governo. É de um ridículo atroz. É de um ridículo atroz, como é também de um ridículo infantil, aquele choramingar, os olhos, enfim, com lágrimas de Portas, do regresso do CDS, e como se fosse posta um direito, aparentemente o Dr. Portas acha que o CDS tem, por, enfim, designação divina, ou o que seja, a estar no Parlamento. Quando sempre, em todas as ocasiões que esta gente, os apaniguados do Dr. Portas, não estiveram no poder, seja no partido ou no governo, o que seja, não fizeram outra coisa, ou não descansaram, enquanto não minaram por completo, não só a questão do Francisco Rodrigues Santos, mas o que quer que fosse. Creio que Manuel Monteiro também passou as passas do Algarve com... E mesmo o Ribeiro Castro. E, portanto, quando esta gente que se acha ungida para estar à frente dos destinos do partido e, na medida do possível, do país, quando assim não acontece, de facto minam completamente tudo o que possam... No mundo que queremos sem muros, temos um Parlamento com portas. Bem, com portas não, mas isso é outra história. Deixa-me só voltar à entrevista de Pedro Passos Coelho ao Observador, porque, de facto, o bom das redes sociais também é o mau, não é? É que nós conseguimos quase instantaneamente ver a reação de algumas das figuras deste nosso, e vou voltar a repetir, círculos políticos. Houve alguma que te chamasse especialmente a atenção? Eu ontem, por causa da entrevista, reação à entrevista, eu ontem vi num canal de televisão, acho que foi, penso que não estou em erro, o Dr. Pires de Lima. Lobo Xavier. Lobo Xavier, peço desculpa. O Dr. Lobo Xavier, que no programa que ele tem num canal de televisão qualquer, com comentário com outros personagens, veio dizer que os comentários que Pedro Passos Coelho tinha feito, porque fez, além daqueles que eu referi sobre Paulo Portas, referiu também que lhe parecia, da análise das coisas, e sem querer imiscuir-se no andamento e no processo do PSD, enfim, da condução do governativa de Luís Montenegro, lhe parecia, e é factual, que a atual liderança do PSD, bem ou mal, mas efetivamente se quer demarcar de alguma forma de um passado que também é o seu. O Luís Montenegro foi, como nos recordamos, líder parlamentar na altura da troika do PSD. E, portanto, o Pedro Passos Coelho comentou isso, que parecia objetivo essa análise, se quiser. E isso foi entendido por este advogado António Lobo Xavier como uma manifestação de uma deslealdade atroz, como algo que seria muito mal visto por qualquer outro líder do PSD, digamos, de minar o caminho de Luís Montenegro, nesta altura, também de um governo, enfim, de maioria relativa. Portanto, achou aquilo muito mal da parte, e quase que uma traição de Pedro Passos Coelho ao seu próprio partido e ao atual líder do PSD. O que é curioso, quando Lobo Xavier é um dos que segue a cartilha de Portas e foi sempre também um dos que minou o trabalho dos líderes do CDS, que não lhes agradava. Aliás, eu até tenho conhecimento direto, não destes personagens com quem eu não convivo, mas de outros, enfim, com algum peso muito significativo no CDS, que me confessaram que eles próprios nem sequer votaram CDS, quando eram eles militantes do CDS ainda, houve gente que saiu do CDS, mas ainda eram militantes do CDS, e na altura em que Francisco Rodrigues dos Santos estava à frente do CDS, eles próprios nem sequer votaram no seu próprio partido. E, portanto, falar em deslealdade quando estas coisas se passaram na sua casa... Ou seja, o Dr. Lobo Xavier é contra a pluralidade de opiniões na democracia?
Ele é contra quem pense livremente e que não tenha calculismos para além que possam colocar alguns entraves ou algumas pedras no caminho do que esta gente acha que é o seu direito natural a exercer o poder ou influência. Porque, Telmo, esta é a grande questão política atualmente em Portugal. Por mais voltas que nós demos, de facto, a grande pergunta é: o governo está disposto a negociar com o maior partido da oposição à direita? O governo está ou não está disposto a negociar com o partido que apresentou o maior crescimento, não sei se foi da história em comparação com o PRD, mas que de facto apresentou um crescimento exponencial, dando voz a outros nossos concidadãos? Essa é que era a grande pergunta que se coloca. Eu colocava a questão de outra maneira, que é, quer dizer, depende do que Luís Montenegro quiser fazer. Para que é que o PSD quer ir para o governo? É para fazer ali um compasso de espera tático até haver, eventualmente, condições mais vantajosas do ponto de vista eleitoral, para estar mais confortável, eventualmente, pensam eles, numa maioria à direita que não seja necessário o Chega. Portanto, há aqui um compasso de espera para, enfim, estar no poder até ver como as coisas correm. Ou é, efetivamente, eles querem o poder para fazer alguma coisa, nomeadamente reformas que o país precisa, como de pão para a boca, no espaço da legislatura que se antevê, que 4 anos, ou 4 anos e meio, não é? No nosso caso. Se é para fazer reformas efetivas, pensar, e volto àquilo que comentamos há pouco, pensar que as reformas que o apoio para as reformas que o PSD eventualmente queira fazer, esse apoio vai ser do PS, acho, quer dizer, não é só infantilidade, acho doentio pensar isso, porque, quer dizer, está provado à exaustão que o PS é tudo o que nós não precisamos. Ok, mas Pedro Nuno Santos também tem sido dúbio nas suas intervenções, no sentido em que, por um lado, vai dizendo que a visão que o PS tem para o país é oposta à visão que o PSD tem, mas, por outro, parece que se vai pondo a jeito, dizendo que há determinadas decisões e políticas mas que são... Os portugueses disseram que queriam mudar o país, não era ao centro, é à direita. E, portanto, quando há uma maioria claríssima do espaço à direita quem forma governo, neste caso o PSD, não aproveita e não lê bem a situação do país e aquilo que as eleições sinalizaram, é uma pena e é tempo perdido. Não sei, de facto, porque é que não o fazem. Porque nem sequer a estupidez das linhas vermelhas, acho eu, seriam postas em causa. Percebo, na lógica de Luís Montenegro, que não se trouxesse o Chega para o governo. Ok, até que posso conceder isso. Agora, o que não percebo é que não se façam acordos, se quiseres, de regime, mas à direita, para reformar o país, para introduzir as reformas, pelo menos algumas, que se vejam. E, portanto, se Montenegro tem vergonha de ter ganho as eleições, ou vergonha, ainda mais vergonha, de usar o grupo parlamentar do Chega para suporte das políticas que ele, à partida, entende serem necessárias para o país, de facto, não sei o que é que está a fazer como Primeiro-Ministro, mas, enfim, o seu mandato está a começar agora. E achas que, por exemplo, esta medida de reverter aquele polémico símbolo da República é uma tentativa de Montenegro ir buscar alguns temas como o wokeismo e tal, que eram mais utilizados, por exemplo, pelo Chega?
Enfim, quer dizer, é um bom sinal. Acho muito bem que tenha sido trocado o logotipo, mas, enfim, é muito pouco para se poder dizer com segurança que o PSD está nessa linha de combate ao wokeismo e, enfim, e a resgatar essas bandeiras que, entretanto, foram sendo apropriadas pelo Chega. Vamos ver. O que era importante era, de facto, que as reformas efetivas fossem implementadas no país, e para isso eu não estou a ver outra solução que não seja fazer acordos, entendimentos e garantir a aprovação com o espaço à direita. Telmo, nós estamos sensivelmente nos últimos 5 minutos. Algo que provavelmente as pessoas não entendem, ou o cidadão comum não percebe, é porque a questão do orçamento retificativo e porque é que o Chega ou qualquer outro partido, nomeadamente o Chega, tem sido verbal neste pedir o orçamento retificativo, sendo que se poderia eventualmente governar com o orçamento que já tinha sido aprovado pelo PS, neste caso. Sim, quer dizer, todos os partidos, os grandes partidos neste momento, PSD, PS e Chega, estão numa postura de ajustamento e de mera tática político-partidária, não é? Por um lado, eu percebo que o Chega queira o orçamento retificativo já, porque se forem implementadas as medidas que ele faz fincapé, nomeadamente a questão da reposição dos subsídios de missão, risco, missão, o que seja, às forças de segurança e outros, por um lado, tem isso agora e fica liberto para quando for aprovado ou for discutido o orçamento para o próximo ano, lá para outubro, está mais liberto para, eventualmente, havendo esse interesse e essa necessidade, não o viabilizar. Portanto, prefere viabilizar agora, de imediato, num período em que o governo ainda está, de algum modo, em período de núpcias, não é? Agitadas as núpcias, mas pronto. Agitadas, mas em todo caso tem aqui este período muito próximo da sua tomada de posse, portanto ainda as coisas estão muito frescas. Por outro lado, também me parece um bocadinho esquisito, tendo o PSD dito o que disse sobre o orçamento atualmente em vigor, que foi desenhado pelo PS, que não haja orçamento retificativo. É uma disfuncionalidade total, quer dizer, eu não consigo... Não há ponta por onde se lhe pegar, Telmo. Pois é difícil. Se tu pensares nisto, pensa lá nisto, não é? difícil. Eles estão com o orçamento que eles próprios não votaram, que era o orçamento anterior do PS. Preocupa-me mais, de facto, o que será daqui para a frente. E, portanto, um orçamento para 2025 que não reflita e não tenha por base entendimentos, nomeadamente à direita, que é o natural e o resultado que as eleições, para as quais as eleições apontam. Se não houver essas reformas, essas medidas tomadas com esse apoio pré-negociado, se quiseres, preocupa-me mais porque é a nossa vida que está em causa. Algo que eu sei também que te preocupa, e já praticamente no último minuto, é o silêncio de Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se queres comentar. Não me preocupa nada. Não. Pelo contrário, quanto mais silencioso ele estiver, melhor para mim. De facto, tem estado silencioso em relação à questão do processo das gêmeas, na verdade, mas quanto menos o Presidente da República falar, até acho ótimo, porque é menos asneira que vem e é menos vergonha alheia que eu tenho. Mas deve ser uma grande dificuldade, porque ele tem necessidade... Tem, de facto, uma necessidade quase compulsiva de falar sobre tudo e mais alguma coisa e quase que invariavelmente diz asneiras ou até inverdades, como
agora se diz. Telmo Voltamos Fernandes. à semântica. Telmo Fernandes, muito obrigado por ter estado aqui Obrigado. connosco para mais uma conversa. Obrigado a si que nos acompanhou em mais o Isto é o Povo a Falar. Sabe que pode ver e rever estas conversas subscrevendo o canal de YouTube do Isto é o Povo a Falar. Vá lá, clique no sininho para receber as notificações sempre que fizermos o upload de novas conversas. Quero agradecer também toda a audiência da Rádio Vida. Vocês não nos conseguem ver, mas com certeza nos conseguem ouvir, e desejar também o resto de uma ótima noite, dizendo que amanhã estamos de volta para mais um programa com mais um convidado e contamos com a sua presença para mais uma conversa interessante. Obrigado.